Boa noite a todos que estão me assistindo nesse blog, aqui no blog da saúde. Meu nome é Iseu Nunes, eu sou o diretor-geral da Pharma Brasilis e vou tentar explicar para vocês resumidamente, atendendo ao tempo limitado que temos, abriremos perguntas depois, como é que a gente trabalha para produzir medicamentos para as necessidades brasileiras. É uma fração do custo do desenvolvimento dos medicamentos desenvolvidos pelas grandes multinacionais. Para os que já olharam, deram uma olhada no nosso site, nós usamos um modelo de fonte aberta que é muito similar ao modelo de desenvolvimento de software livre. O exemplo mais conhecido é o Linux, que desenvolveu um software que muita gente deve usar, inclusive estava em voga para ser usado pelo governo brasileiro, e que ameaçou bastante o monopólio aí de grandes empresas produtoras de software. Basicamente, a Pharma Brasilis é uma ONG, uma organização não governamental brasileira. Ela começou como um pequeno núcleo em 1987 e no ano de 2000 ela se lançou como rede aberta, justamente para finalizar as etapas finais dos seus medicamentos que já estavam saindo da parte pré-clínica e se avizinhando do agendamento dos primeiros protocolos e ensaios clínicos que nós pretendemos entrar nos Estados Unidos esse ano e talvez até o ano que vem aqui para a Anvisa, tá? Nossos principais medicamentos são medicamentos, o PMAPA, é o imunomodulador, que está sendo considerado um dos medicamentos mais avançados que estão em pipeline atualmente. O PMAPA, para que vocês tenham uma ideia, ele tem aplicação tanto em câncer quanto em doenças infecciosas. E uma grande característica dele é que ele não é tóxico, ou não se revelou tóxico, em todos os modelos animais da fase pré-clínica para que ele foi testado. Ele foi testado em camundongos, em ratos, em macacos, seguindo toda a metodologia da FDA e também da Anvisa brasileira. Ele está tendo um grande resultado em modelos animais de câncer de bexiga, inclusive nós estamos agora fazendo uma apresentação no Congresso da American Urological Association nos Estados Unidos, em Atlanta, onde ele está sendo considerado, nossos resultados, um dos 10 trabalhos mais expressivos a serem apresentados nesse congresso, então ele vai ser exposto no pódio. Mas eu vou falar brevemente como é que a gente consegue fazer isso, tá? Como eu já falei para vocês, nós estamos com medicamentos já chegando em pipeline para início de pedido de autorização para ensaios clínicos. A nossa força está justamente nesse modelo de fonte aberta, porque existem, para que fique um pouquinho mais claro para vocês, até hoje, o modelo tradicional de desenvolvimento de fármaco é totalmente centrado na indústria farmacêutica, uma coisa totalmente verticalizada, que eles fazem desde o screening inicial, desenvolvem várias moléculas ao mesmo tempo, chegando ao final, passando pela fase de ensaios pré-clínicos e clínicos. Reza a lenda aí de cada 5.000 substâncias, moléculas testadas, uma chega a medicamento, e normalmente a indústria alega custos na ordem de 800 milhões de dólares, alguns dizem até mais que isso, é meio estratosférico, mas é isso. E depois coloca no mercado e renova o circuito com as vendas, voltando a fazer mais pesquisa. Isso tem sido, esse custo muito elevado de medicamentos, tem sido uma das grandes barreiras ao desenvolvimento de fármacos originais. O Brasil tem uma grande cadeia produtiva de medicamentos, principalmente medicamentos similares e medicamentos genéricos, mas nós somos ainda meio fracos, com as honrosas exceções dos institutos oficiais e alguns laboratórios oficiais que ainda sobrevivem, e nós somos assim muito pouco desenvolvidos em moléculas inovadoras. Isso tudo por causa da falta de articulação entre os setores e o alto custo alegado de medicamento. Redes abertas como as nossas conseguem fazer medicamentos a uma fração do custo despendido pelas grandes multinacionais. E não tem mágica nisso. O grande diferencial é justamente a questão da propriedade, a questão de quem é dono desse conhecimento. A Pharma Brasilis ela não se coloca enquanto
produtor de medicamento, não é nossa finalidade, nós não somos um laboratório farmacêutico, nós produzimos conhecimento. E como é que a gente consegue compartilhar o conhecimento? No nosso modelo, como eu disse, ele é muito semelhante ao software livre, então cada cientista que se agrega à Pharma Brasilis, que pode nos contatar pelo site dizendo, olha, eu quero pesquisar com os medicamentos de vocês, ele entra com o instrumental dele, com o seu conhecimento. Nós não temos dinheiro, nós temos algum apoio das fontes de fomento tradicionais, mas muito pouco. A grande parte do nosso apoio de pesquisa é dado pelo trabalho gratuito dos membros, inclusive dos cientistas. O pessoal trabalha com as nossas substâncias. Em contrapartida, nós liberamos, nós doamos a propriedade do PEMAPA, de todas as moléculas que a gente está produzindo, para a própria rede, para a própria Pharma Brasilis. E essas moléculas podem ser cedidas sem nenhum tipo de cobrança de royalty, quando forem destinadas a programas de saúde público ou então em combate de doenças negligenciadas. E dessa maneira a gente consegue, por ter aberto mão da propriedade, ou seja, não é nosso, nós conseguimos compartilhar o que numa indústria farmacêutica é totalmente impensável, porque a indústria, como eu já vinha dizendo, usa um modelo verticalizado. Ela tira a patente e muita coisa do que produz ela guarda como segredo de indústria. E com isso ela é forçada a bancar todos os custos de produção do começo ao fim, inclusive ao marketing. Eles alegam, a grande indústria, custos na ordem de 800 milhões de dólares, contando com os fracassos. Na verdade, esse número é bem exagerado. Fontes bem documentadas, acadêmicas, tem dezenas de trabalhos sobre isso, qualquer um pode consultar nos periódicos na internet, dão como um valor real para um novo fármaco aproximadamente 100 milhões de dólares. Mesmo assim é caro. Redes abertas como a nossa, aplicando um modelo de software livre adaptado, porque é impossível você usar o modelo completo de software livre num fármaco, porque você tem necessidade de testes in vitro, testes in vivo, você compartilha sim o conhecimento. Consegue fazer isso por 1/10 do preço. Mas o mais importante não é só a questão da propriedade, ou a questão do custo, se esse medicamento está doado ou não está doado. O problema é o enfoque dos medicamentos. Para quem esse medicamento está sendo feito? Para combater que tipo de doenças? A grande questão é se os medicamentos que estão sendo produzidos pela indústria, eu não estou falando aqui no caso de genérico, que são comprados pelo governo, que o enfoque aí é outro, mas se os medicamentos que estão sendo desenvolvidos atendem às necessidades da população brasileira ou de outros países em desenvolvimento. A resposta é muito simples e não atende, por uma razão muito simples. A indústria, tendo que ressarcir seus custos, a grande indústria, ela vai se focar em doenças que dêem uma alta rentabilidade financeira. Então, normalmente, ou doenças crônicas, ela vai usar medicamentos para hipertensão, medicamentos para impotência, medicamentos para outros tipos de doença. No caso, ela não vai se interessar, por exemplo, em desenvolver medicamento para malária, em medicamento para tuberculose, em medicamento para leishmaniose, que são chamados doenças negligenciadas. Mas, na verdade, não existe doença negligenciada, existe paciente negligenciado, que não tem dinheiro para comprar. E nem sempre o governo consegue alocar recursos para comprar em massa e justificar a pesquisa nesses segmentos. A Pharma Brasilis consegue fazer isso. Nós temos mais de 20 anos de estrada e como a gente costuma brincar, nós somos o resultado de alguns sims, ou seja, alguns apoios ao longo desses anos, e centenas e dezenas e muitos nãos, que nos levaram a esse modelo de fonte aberta. De 2000 para cá, a pesquisa do PEMAPA, que é o medicamento mais adiantado nosso, com a abertura da rede, com a adoção do software, do modelo baseado em software livre, ela teve um crescimento exponencial. Tanto que nós estamos chegando agora, entrando já com pedido de classificação do medicamento brasileiro na FDA para início de ensaios clínicos, que nós vamos nos beneficiar de alguns mecanismos que a FDA dá para acelerar fármacos para doenças de interesse dele. Como o PEMAPA tem uma aplicação muito boa em câncer, em alguns tipos de câncer que são prioritários para eles, nós vamos aproveitar isso daí, tá?
Eles têm alguns mecanismos de fast track, de aprovação rápida de medicamento, e é muito mais fácil você levantar recursos, por exemplo, você entrando com um pedido junto à FDA para bancar ensaio clínico lá, e obviamente, numa realidade americana, a gente não tem por que liberar o produto sem royalties. Isso acontece apenas em países que têm problemas sérios de saúde, entre eles o nosso país. Nesses países a gente libera o produto desde que haja interesse das autoridades na área de saúde pública a vir a produzi-los em algum laboratório oficial. Ou seja, a regra é muito simples. Se o medicamento vai ser usado em programas de saúde pública, ele vai ser então dado de graça, entre aspas, porque ele sempre vai ter um custo de produção. Se dá de graça, a gente também cede direitos sem cobrar nada. Se vai ser usado para um país fora, numa outra realidade econômica, isso vai ser cobrado, obviamente, a Pharma Brasília faz jus a cobrar royalties e vai usar o produto proveniente desses direitos autorais para alavancar as pesquisas e o pagamento de ensaios clínicos aqui no Brasil. Então, depois de mais de 2000 até agora, nós praticamente finalizamos todas as etapas necessárias ao desenvolvimento de um fármaco, no caso o PEMAPA. Nós fizemos a parte de toxicologia in vitro, nós fizemos a parte de toxicologia in vivo, como eu já disse, usando 3 espécies de animais, no nosso caso nós usamos 4. Nós fizemos toda a parte de genotoxicidade, mutagenicidade, e o produto não se revelou tóxico mesmo em altas dosagens. Em termos de espectro de ação, ele consegue inclusive ser superior ao próprio interferon, sem os problemas graves colaterais associados ao interferon. Isso não somos nós que estamos dizendo, são os testes que foram bancados nos Estados Unidos pelo National Institute of Health, que provaram que o produto, comparado com algumas moléculas famosas, por exemplo, o ribavirin, se mostrou muito melhor em viroses hemorrágicas. Nós acabamos agora de concluir, em termos de doença negligenciada no Brasil, um protocolo clínico veterinário duplo cego, com autorização inclusive do Ministério da Agricultura, foi finalizado pelo NESP, numa parceria da Pharma Brasília com o NESP, com apoio parcial da FAPESP. Nós testamos em animais infectados com leishmaniose visceral. Foi um grupo expressivo, um grupo grande de cães, com cerca de 20 animais. E o PEMAPA mostrou-se que usado isoladamente, na dosagem de 20 mg por cão, ou seja, aproximadamente 1 mg por quilo de peso durante 45 dias, aplicado 3 vezes por semana, deu uma queda muito expressiva na quantidade de parasitos medidos na pele do animal, com regressão da maioria dos sinais clínicos. E isso aí nos deixou muito animados, porque o cão é o principal hospedeiro nas cidades, inclusive Campinas. Nós temos muitos casos de animais infectados com leishmania. Independente disso, só esse resultado já posiciona o produto como candidato a ser utilizado como medicação adjuvante junto com os antileishmanicidas, que, como a maioria de vocês devem saber, no caso do tratamento da leishmaniose visceral em humanos, o tratamento ou com antimonais ou com anfotericina B, que é um medicamento com uma certa toxicidade e também muito caro. Então, dá para ver que o PEMAPA é um medicamento com um leque terapêutico prometido muito grande, ou seja, ele atua desde câncer até doença infecciosa. O NIAID testou contra a tuberculose também em modelo animal, gratuitamente, mediante contrato com a Pharma Brasília, bem entendido, os dados são todos nossos, inclusive estão sendo publicados agora e colocados em domínio público, e o produto se mostrou capaz de baixar significativamente a contagem de micobactéria, tanto no pulmão quanto no baço dos animais tratados. Ele foi testado em conjunção com moxiflaxin, que é um dos principais medicamentos de última geração que estão entrando para combater a tuberculose, e também adotado já em fase 3 em ensaio clínico, porque é um dos poucos medicamentos que não interfere com o coquetel para pacientes HIV. Então, o PEMAPA não mostrou nenhum tipo de efeito antagônico
com moxiflaxina nesses testes. Então isso abre as portas para se pensar em protocolos clínicos experimentais, onde o PEMAPA seria usado conjuntamente com o antibacteriano, e ele poderia potencializar esse antibacteriano ou diminuir as doses do antibacteriano, diminuindo, no caso, a toxicidade, e finalmente ajudar a auxiliar um dos mais graves problemas no tratamento das tuberculose, que é o aparecimento de variedades resistentes. Não adianta se dar e se criar novos antibacterianos por si só, porque é fato sabido que a micobactéria em muito pouco tempo está resistente. O PEMAPA ele ataca a micobactéria por um outro mecanismo de ação, não tem nada a ver com efeito direto, ao contrário, ele consegue agir diretamente no sistema imunológico do animal infectado, isso foi comprovado e está sendo publicado agora, e isso evita o surgimento de variedades resistentes, ou pelo menos teoricamente pode evitar. Nesse ponto, como é que nós estamos com o PEMAPA? Nós estamos entrando com o PEMAPA agora aqui na FDA, nós estamos terminando um desenho de protocolo, que nós vamos submeter ao órgão regulador americano, pedindo autorização para entrar com o PEMAPA em ensaio clínico para paciente humano, portadores de câncer, alguns tipos de câncer. Lá a legislação é muito favorável, ela dá inclusive condições especiais, como liberação total de taxas e o número de pacientes a ser utilizado é muito menor. Enfim, tem uma série de benefícios que seria bom se pensar com o tempo a serem adotados no Brasil. O Brasil, felizmente, a Anvisa e o Ministério da Saúde vem também sinalizando fortemente, principalmente com uma portaria agora sobre a criação da rede FAC, de fármacos anticâncer, vem então sinalizando fortemente que vai priorizar a inovação em medicamentos desde que sejam direcionados às prioridades do SUS, com as quais inclusive concordamos totalmente, tanto que o enfoque da Pharma Brasilis é doar as licenças de produção, desde que ele seja efetivamente produzido, para um dia ser usado na rede pública de saúde, se chegarmos lá, se houver interesse por parte das autoridades aqui. Da nossa parte, o que é que nós vamos fazer em nível aqui de Brasil também? Nós estamos também ultimando um desenho de protocolo e vamos entrar pelos canais competentes, pedindo autorização da Anvisa. Nós já estamos em conversações com algumas universidades, alguns centros de pesquisa. Nós vamos entrar com um pedido aqui pela Anvisa. Primeiro vamos entrar com a tramitação nos comitês de ética, aguardar a manifestação nas instâncias superiores para ver se nós podemos, se aceita a toxicologia tal como foi feita aqui, e avançarmos simultaneamente para os Estados Unidos. O que é que nós estamos buscando no Brasil? Nós estamos procurando obter financiamento, porque a Pharma Brasilis, sendo uma organização governamental, a grande força dela é fazer pesquisa. Nós temos muito pouco dinheiro, não podemos fazer frente às despesas dos centros clínicos contratados só para isso. Então nós vamos tentar fazer via hospitais públicos e vamos tentar levantar verbas das instâncias financiadoras para concluirmos isso no Brasil. Em demorando, se conseguirmos avançar fora do Brasil, usaremos verbas provenientes do exterior também para bancar ensaios clínicos no Brasil. Em resumo, respondendo à pergunta inicial, que inclusive está dentro do blog, se é possível fazer medicamentos livres, sabe? Na verdade, é possível produzir conhecimento que leve um medicamento da bancada até chegar a estágios clínicos. Quando nós provamos isso com o desenvolvimento do PEMAPA. Ele levou cerca de 17 anos para estar completamente pronto, para estar proposto para ensaios clínicos. Nós não fizemos feio não, porque a multinacional em média leva 15 anos, então nós estamos, se bem dizer, atrasadinhos 2 anos, mas nós estamos ganhando muito, não só em custo, que é um centésimo do que é alegado para produzir um medicamento, e principalmente a gente está terminando não só o PEMAPA, mas outros fármacos também que estão bem avançados em termos de desenvolvimento de
de ensaios, tanto ensaios básicos como toxicológico e de eficácia, mas direcionados às necessidades brasileiras, porque as doenças são de todos conhecidos, sabe? Então é isso que, em resumo, que eu quero dizer para vocês. Como é que funciona a nossa rede na prática? A maioria de vocês entraram no nosso site, os que não entraram, eu peço que, se tiverem curiosidade, que o façam, www.farmabrasilis.org.br. Lá está tudo que nós fazemos. Como é que as pessoas se contatam? A nossa rede é muito simples. Qualquer pesquisador situado aqui no Brasil ou fora do Brasil simplesmente pede um convite pela rede e coloca que quer usar um dos nossos medicamentos. Se a pesquisa nos interessar, estiver dentro da linha de pesquisa, que interessa para responder algum aspecto de algum dos nossos medicamentos, nós fazemos um contrato com a pessoa, cedemos o medicamento, em contrapartida, essa pessoa se compromete a não fazer nenhum tipo de reivindicação, porque esses patentário de direito, porque esses medicamentos já estão cedidos a domínio público para a Farmabrasilis, para doenças negligenciadas, principalmente PEMAPA, que está mais adiantado. Se isso acontecer, a pessoa pesquisa, ela tem um retorno muito rápido. Qual é a vantagem dela? Primeiro, existe muita gente que quer trabalhar para o bem comum, não é tão raro assim não. Tem gente que está dentro da universidade e gostaria de participar de pesquisas que tivessem mesmo potencial para chegar às pessoas. Segundo lugar, ele anda muito mais rápido do que sozinho, porque ao fazer uma pesquisa com a Farmabrasilis, instantaneamente ele se conecta com mais de 200 pesquisadores e centros de pesquisa espalhados pelo Brasil e fora do Brasil. Ou seja, todos os nossos dados passam a alimentá-lo. Então é uma ideia, às vezes, inicial que ele tinha, anda muito mais rápido. Tá? E esse é o retorno que ele tem do seu trabalho. E mais a satisfação, porque tem muita gente, como eu já disse, vocacionada para colocar fármacos adequados à necessidade da população, ela vê o seu trabalho ou a sua contribuição publicada. Exatamente nos moldes do software livre. Todo mundo que trabalha com software livre sabe disso. O pessoal entra num site, ele agrega uma parte do software e a partir daí a sua contribuição passa a integrar o software. E claro, ele obtém o retorno social em forma de agradecimento ou de reconhecimento perante os seus pares. E, essencialmente, então eu respondo a pergunta inicial, se é possível fazer fármaco livre no Brasil. Livre de todos esses entraves. A nossa resposta, a nossa história mostra isso, tá? Então é perfeitamente possível. O modelo de fonte aberta é um modelo a ser pensado para ser usado nos institutos oficiais de pesquisa brasileira e dentro das universidades brasileiras para produzir fármacos originais e definitivamente voltados às necessidades da nossa população. Claro que a indústria também pode participar disso, não há problema nenhum. Nós não temos nenhuma aversão à indústria, só que a indústria, no caso, participa aonde ela faz bem, fabricando. O nosso, vamos dizer, o nosso foco é produzir conhecimento. E o nosso modelo se mostra mais capaz, principalmente porque ele é capaz de atuar praticamente sem verbas, de uma maneira muito mais eficaz. Inclusive consegue conectar as competências dispersas dentro de centros de pesquisa espalhados por todo o Brasil, porque a competência para fazer medicamentos, sem dúvida, nós temos. O que falta são projetos que integrem as diversas competências espalhadas pelas diversas universidades brasileiras. A Farmabrasilis conseguiu isso. Como vocês podem ver na nossa página, nós mantivemos unidos durante mais de 20 anos pessoas trabalhando nisso. É por isso que nós estamos chegando à finalização desses nossos medicamentos. Tá? Eu já estou vendo as perguntas na tela, sabe? Eu vou encerrando por aqui e convido todas as pessoas que gostariam de saber mais sobre a Farmabrasilis a acessar nosso site. Quem quiser conversar, quem quiser trocar ideia com a gente, nós temos nossos e-mails. A pessoa também pode dirigir perguntas diretamente à Farmabrasilis. Na medida do possível e da limitação de nosso tempo, nós vamos responder com o maior prazer a todos que nos procurarem. Tá? Então eu agradeço a todos vocês do blog da saúde. O nosso tempo é um pouquinho limitado, para ter dado assim uma rápida prévia da Farmabrasilis e tentado responder que é bem possível fazer fármaco livre no Brasil. Nós estamos fazendo isso, sabe? Essa é a nossa história
E eu tenho a satisfação de dizer para vocês que isso é possível. Eu agradeço a atenção de todos e vou começar a responder as perguntas das pessoas que eu estou lendo aqui na tela. A primeira pergunta é do Evanilson, do Maranhão. Caro Iseu, parabéns pela pesquisa. Obrigado, Evanilson. Nós sofremos para fazer aqui no Nordeste, pesquisa no Nordeste. Nós também sofremos aqui no Sul, Evanilson. O financiamento é escasso e concentrado nos grandes centros. Como vocês da Pharma Brasilis financiam a pesquisa que fazem? E a segunda pergunta dele, o que nós achamos da política atual de financiamento da ciência do Brasil? Primeira parte é a seguinte: nós fazemos medicamento para pessoas que não têm dinheiro, quer dizer, destinados a ela. E isso talvez seja possível, porque nós também não temos dinheiro, uma brincadeira que nós fazemos. Então a gente entende de trabalhar com orçamento quase zero. O nosso maior foco, nós temos alguns auxílios de pesquisa nos últimos anos, essa foi a boa notícia, tanto de algumas fontes do governo federal quanto do governo estadual aqui de São Paulo, vem financiando algumas pesquisas específicas do PEMAPA. Alguns grupos, principalmente que trabalham com leishmaniose, foram contemplados com bolsas de doutorado. Outros que trabalham mais explicitamente com câncer também tiveram um apoio pequeno do governo federal, por parte do CNPq, ao qual nós agradecemos publicamente. Mas eu quero dizer que nossa grande contribuição e financiamento, a parte mais cara de uma pesquisa é justamente a parte humana. A parte humana, ela é doada pelos pesquisadores que trabalham pela Pharma Brasilis. Eu dou um exemplo do meu caso. Eu trabalho na minha profissão e dedico boa parte do meu tempo livre, se é que posso chamar que tenho tempo livre, a ser diretor-geral da Pharma Brasilis. Eu não cobro nada por isso, que está previsto, mesmo porque nós somos uma organização da sociedade civil ou ONG sem finalidades lucrativas, isso pode ficar muito claro. Ou seja, por legislação, por força da legislação, a gente pode até receber financiamento e pode até vender produtos nossos. O que nós não podemos é distribuir qualquer tipo de vantagem a dirigentes. Vale dizer que tudo que entrar na rede tem que ser gasto em pesquisa. Então, nossa maior fonte de financiamento é justamente o trabalho das pessoas. E na medida do possível, nós temos pesquisadores pertencentes ao Nordeste que não só fazem pesquisas com medicamentos da Pharma Brasilis, na verdade são moléculas candidatas, ainda não são medicamentos porque não estão ainda aprovados para uso, são moléculas experimentais, e nós também estamos apoiando alguns extraordinários desenvolvimentos de pesquisadores do Nordeste que têm nos enviado pedido para que uma de suas moléculas passem a ser testadas pela rede. Então nós estamos fazendo esse contato. Segundo lugar, talvez espero ter respondido a sua pergunta. Nosso financiamento, nós somos autofinanciados. E no caso, o maior financiamento, nós também recebemos esporadicamente doações de pessoas físicas e de empresas, porque isso é possível, mas isso é muito pouco. Nossa principal fonte de financiamento é a doação de trabalho voluntário dos membros e esporadicamente algum apoio oficial. Quanto ao que eu acho da política atual de financiamento da ciência do Brasil, eu acho que ela vem melhorando e vem recebendo mais recursos comparado a uma situação de 15 ou poucos anos atrás, contando, claro, da minha experiência. Agora, talvez ela precisasse ser também mais bem direcionada e direcionada por áreas. Por exemplo, eu dou um exemplo de como funciona lá fora. O PEMAPA foi testado em tuberculose num programa do NIAID, onde eles fazem uma força-tarefa, que é uma verba que é alocada pelo governo federal para alguns contratados, no caso a universidade. É aberto um edital público, nós entramos, mandamos um pedido de teste do PEMAPA, eles pediram que enviássemos documentação científica e testaram o PEMAPA gratuitamente. Como é que isso funciona? Não são organizações permanentes, são também organizações virtuais. Basicamente é uma verba alocada, por isso que é chamado força-tarefa, para resolver algum tipo de problema muito específico. Essa força-tarefa contra a tuberculose se desenrolou durante 10 anos. E eles tinham verbas federais, contratavam as universidades e centros de pesquisa especializados nisso, que passavam então a receber as moléculas candidatas, entre elas o PEMAPA. Você tem uma ideia? Esse programa
testou 17 mil moléculas ao longo dos seus 10 ou 15 anos de existência, das quais cerca de 300 e poucos se mostraram ativas in vitro. 10 dessas moléculas se mostraram ativas in vivo, entre elas, em vivo, ou seja, em modelos experimentais, entre elas o PMAPA. Então, a gente teve um resultado muito expressivo, está saindo agora. Talvez essa fosse uma ideia a ser de certa maneira, serviço de inspiração para algumas atividades de ciência no Brasil. Nós ficamos sabendo, inclusive está publicado, a portaria número 10, editada no ano passado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, deixa eu ver se não erro o nome do ministro, portaria 10 da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos no Ministério da Saúde, está criando por portaria o que se chama de Rede FAC, que é direcionada ao desenvolvimento e aceleração de fármacos contra o câncer. Eu não posso dizer em detalhes, porque ela foi criada por uma portaria, mas é um bom exemplo de quase que uma força-tarefa. Pelo que está dito na exposição de motivos, ela está designando alguns laboratórios oficiais para fortalecer pesquisa focalizada em câncer, direcionada às necessidades do SUS. Pelo que está sendo dito, isso é muito auspicioso, porque está rompendo inclusive vários paradigmas, ou seja, o Ministério da Saúde, que é a instância responsável pela saúde dos brasileiros, já percebeu que nós temos potencial aqui dentro para desenvolver fármacos. Ele vem tomando uma série de medidas ao longo dos anos, lei de medicamento genérico, quebra de patentes, forçando as grandes multinacionais a adequarem os preços à realidade brasileira. Então, na verdade, pelo menos em área de saúde pública, não é só direcionamento de pesquisa. Então, parece que as coisas estão começando a se encaminhar. Não é só dinheiro. O dinheiro tem que ser bem gasto. Então, parece que estão criando algo como força-tarefa. E o mais importante é que exista mercado para os produtos. Um exemplo muito claro é a lei de genérico, que ao priorizar as compras governamentais para fabricantes brasileiros de genérico, praticamente em muito curto espaço de tempo, ele viabilizou a indústria farmacêutica nacional no setor de genérico, barateando efetivamente o preço. E isso pode ser feito também, a gente espera que isso aconteça, em fármacos originais. Não tem por que não, nós temos uma competência. Nós temos fármacos sendo desenvolvidos em várias universidades, centros de pesquisa, como o Butantan, como o Farmanguinhos, como o Instituto Oswaldo Cruz, e o caso da Pharma Brasilis, que provou isso, que está com fármaco de ponta, considerado um dos fármacos mais importantes, e não somos nós que estamos dizendo isso, está tudo no nosso site, é um dos imunomoduladores mais promissores descobertos, já desenvolvidos na última década, mostra que isso é factível. Então, realmente, pode-se até aumentar verbas para a pesquisa brasileira, mas tem que se procurar uma união de esforços entre universidades, empresas, governo, dando as diretrizes, removendo alguns obstáculos legais, tornando a legislação mais fácil para quem trabalha, inclusive selecionando prioridades pela qual o Ministério da Saúde passa a monitorar de muito perto o que é que interessa para a população. Eu dei um exemplo de projetos do governo americano que dão fast track, ou seja, desenvolvimento regulatório bem rápido para fármacos de interesse. Parece, não posso responder pelo Ministério da Saúde, que isso está sendo feito no Brasil também, sabe? Então eu acho que existe até verba, ela pode ser aumentada, mas o principal é adequar essa verba e fazer a ligação entre as partes que estão efetivamente desenvolvendo medicamento e ciência no Brasil. Por exemplo, a Pharma Brasilis faz isso usando modelo de software livre. O governo também pode fazer. E muito melhor, porque não só ele tem um potencial de aglutinador muito maior, como tem recursos para isso. Espero ter respondido a sua pergunta. E estamos aqui. Mais detalhes, você pode nos mandar um e-mail. A gente vai ter o maior prazer de continuar conversando com vocês. Eu aproveito para mandar um abraço para os amigos que nós temos aí, que talvez estejam nos assistindo. Obrigado a você, boa noite. Vou pedir licença, vou para a segunda pergunta. É do Lúcio de São Paulo. Eu trabalho com software livre e me parece que há semelhança entre o modelo de vocês e emprego o modelo que usamos.
Por que vocês optaram por produzir numa modalidade mais livre, quando poderiam ganhar mais dinheiro vendendo os medicamentos que produzem com custos equivalentes ao que são aplicados pelas grandes farmacêuticas? Por uma razão muito simples. Isso aí está dentro da razão de existir da Pharma Brasilis. A Pharma Brasilis, como eu já disse, começou em 1987 com um pequeno grupo de brasileiros e chilenos que começaram a desenvolver algumas moléculas, teimaram que eram capazes de levar isso até a escala final. À medida que nós fomos evoluindo, como eu já disse antes, nós somos formados de alguns sim e de outros não, nós percebemos que a nossa razão de existir não era produzir medicamentos, ou seja, em um determinado momento na nossa história, nós pensamos até em nos transformarmos numa empresa, mas isso não é nosso negócio, né? Então, por isso, e até para acelerar o desenvolvimento de nossos produtos, para que eles cheguem às pessoas, porque conhecimento não partilhado é conhecimento morto, a gente doou isso. E ao doar, o principal entrave à criação de um software, no caso, um medicamento livre, foi eliminado. Porque se nós tivéssemos misturados com interesses comerciais aqui dentro, ninguém ia parar em lugar nenhum. Algum pesquisador ia pedir o produto, nós íamos ficar com receio de que isso fosse patenteado. Na verdade, nós patenteamos nosso produto. Como é que funciona isso? Se eles não tivessem patenteados, a gente não podia nem dar, porque você só pode dar o que você tem. Então, nosso modelo é muito simples. Nós patenteamos o produto para evitar que indústrias façam um produto similar, o que se chama na gíria de Me Too, ou eu também, e passem a cobrar por esses medicamentos que, na verdade, foram desenvolvidos por elementos da própria sociedade, entre eles nós, da Pharma Brasilis. Então, a gente patenteia e libera essa propriedade para projetos de saúde pública. Então, a gente não quer ganhar dinheiro em cima de saúde pública. É uma decisão do nosso grupo. Por isso, é a razão de ser. Nós somos a entidade sem fim lucrativo, ainda que entrar dinheiro para nós de alguma fonte, ele só pode ser gasto em novas pesquisas. Por isso que há muito tempo a gente já optou por simplesmente colocar em domínio público. Se nós não fizéssemos isso e não doássemos para a Pharma Brasilis, repito, nós estaríamos cercados por interesses comerciais e não teríamos avançado, exatamente como uma indústria. Espero ter respondido a sua pergunta. A pergunta vem agora da Lilian, do Rio de Janeiro. Como vocês acham que a pesquisa no campo da indústria farmacêutica poderiam passar a ser mais úteis no SUS, de acordo com a necessidade da saúde da população e nem de acordo com o potencial de lucro para as empresas? A resposta é muito simples. Na verdade, o lucro não é nenhum, vamos dizer assim, nenhum pecado. A empresa, ela paga seus insumos, se ela não tiver lucro, ela não consegue pagar seus custos. Claro que eles não podem ser exagerados, porque o que acontece no setor de medicamentos, como todos, aliás, é que os custos são artificialmente inflados. E nós provamos isso quando concluímos o PMAPA por 1/100º do custo alegado pelas grandes empresas. Isso está provado. Isso não é um palpite nosso, está lá. Como é que pode ser diminuir o custo? Como é que isso pode acontecer? Na verdade, quem dá a grande sinalização é o mercado. No caso do mercado brasileiro, nós somos hoje uma economia emergente por força do esforço continuado na economia e ampliando a participação na renda nacional das camadas mais desfavorecidas da população. Hoje nós somos inegavelmente um dos grandes mercados consumidores no mundo. Então o governo, que é o regulador, ele pode agir nisso em duas frentes, coibindo o lucro abusivo, que ele tem instrumentos para isso, e por outro lado, passando a incentivar, porque ele é o maior comprador de medicamentos, por exemplo, sinalizando fortemente, mediante compras governamentais, que ele vai dar prioridade a comprar medicamentos para o SUS, que já tem alguma sinalização no Ministério de que isso será feito. E isso aí direciona a indústria, porque a razão da indústria é lucro. Se houver uma sinalização do governo que ele vai investir nos medicamentos do SUS, que as indústrias nacionais, ou que se dedicarem à pesquisa aqui no Brasil, não só a indústria, também pode, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente está entrando como rede de pesquisa perante a FDA. Isso é perfeitamente possível. Qualquer pessoa, não precisa ser indústria para desenvolver medicamento lá. Isso pode ser aplicado aqui também. Quem sinaliza é o governo. Se tiver dinheiro
ou verbas direcionadas para a compra de medicamentos do SUS, priorizando a empresa nacional, rapidamente o empresário vai atrás do lucro. Ou ele vai atrás de onde vai ter um comprador. O governo tem um potencial muito forte. Forte não, potencial fundamental. Então ele sinaliza pela legislação o que ele não quer e também sinaliza o que é de interesse do Brasil. Quem define a política brasileira somos nós, certo? Nós, a população, os nossos governantes. Cabe à população, através dos seus múltiplos canais de participação, um deles nós estamos aqui discutindo, é o Blog Saúde, mandar o recado de quais são as reais necessidades da população brasileira. Isso estão conquistando no dia a dia. Então não é também nenhuma questão esotérica, nenhum conhecimento é muito difícil, não é, de algo ser implantado. Basta sinalização governamental no sentido de coibir prática abusiva e, por outro lado, incentivar as boas práticas e quem está pesquisando medicamento para o SUS ou então produzindo. E claro, existe a concorrência, quem fizer melhor e mais barato leva. É só isso. Não precisa de coisa mais. Foi seguido em todos os lugares do mundo, não é nenhum mistério. Não estou dizendo nada de novo por aqui não. Espero ter respondido para você. E vão perguntar a pergunta da Silva Blumenau. O PMAPA imunomodulador, o que é exatamente isso? O potencial desse medicamento já foram plenamente explorados? Como é que ele se compara aos medicamentos similares para o mercado? Vocês vão mesmo liberar de graça a patente para o Sul quando o Brasil cada vez mais é uma potência econômica? Vou responder por partes. Imunomodulador, porque o PMAPA é capaz de modular a resposta imunológica, tá? Então, na verdade, o melhor termo é modificador de resposta biológica. Ele pode funcionar de mais de uma maneira dependendo da patologia, tá? Agora, em termos de espectro de atuação, o PMAPA é superior à maioria dos medicamentos que estão no mercado, tanto de espectro de atuação, porque ele tanto atua em doença infecciosa, quanto atua em câncer. Isso é uma coisa muito inédita. Alguns imunomoduladores colocados no mercado têm a capacidade também de agir em câncer e agir também em doenças infecciosas. Não vou dizer nome, porque eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Todo mundo tem conhecimento científico para saber quais são, ou médico. O grande diferencial do PMAPA é que, em primeiro lugar, ele é uma pesquisa nossa. Em segundo lugar, ele apresenta um potencial de ação muito maior do que o que tem aí. Em terceiro lugar, ele é um produto barato de produzir, porque ele é produzido por tecnologia de fermentação fungal. Essa é uma tecnologia dominada. O fármaco produzido por fermentação fungal, vou dar um exemplo clássico, penicilina, é muito mais barato do que, por exemplo, os caríssimos medicamentos produzidos como anticorpos monoclonais, que têm uma eficácia discutível e, por exemplo, são usados no caso do câncer, chegando a custar 20, 15, 20, 30 mil reais uma única dose de medicamento, tá certo? Como ele se compara na categoria farmacêutica dele, ou seja, imunomodulador, está comprovado que ele funciona em termos de eficácia melhor do que o que tem aí. Quem provou isso para nós não fomos nós, foram grupos de pesquisa independentes, parte já está publicado no nosso site. Para que vocês tenham uma ideia, ele foi testado nos Estados Unidos contra uma virose hemorrágica que mata os animais em 72 horas. Lá, esse eu posso dizer o nome, que é um princípio ativo. Ele foi testado comparado ao ribavirin. Pra vocês terem uma ideia, o ribavirin foi aplicado em dosagem de 50 miligramas durante 5 dias contra um vírus parente distante de vírus hemorrágicos tipo ebola, que é o contatório vírus, parente de um vírus chamado febre do Rift Valley, que é mortal para animais e para seres humanos. O ribavirin tinha que dar menos 4 horas antes da infecção do animal, 4 vezes por dia durante 5 dias. Ele protegia 100% dos animais. No caso do PMAPA, os animais que foram comparados foram infectados, tomaram uma única injeção intraperitoneal 24 horas depois e 100% dos animais. Ou seja, em termos de eficácia, ele é indiscutivelmente superior. Esse resultado, inclusive, está publicado numa das revistas de virologia experimental mais importantes que existe, chamado Antiviral Research. Quem quiser pode se consultar no nosso site, está publicado, foi publicado em 2009. Como eu já disse, em tuberculose, o PMAPA foi testado pelo NIAID e dos milhares de substâncias que eles testaram, apenas 10 ou 12, que está publicado no site deles, revelaram potencial em
animais experimentais, entre elas o PEMAPA. E no caso do Brasil, nós acabamos de provar, aliás, quem provou foi o Unesp, que o PEMAPA é capaz de reduzir significantemente a quantidade de parasitos de cães com leishmaniose visceral, que é um importantíssimo problema de saúde pública no Brasil. Inclusive está começando a aparecer associado a AIDS no Brasil, por especificidade nossa. Então, está comprovado que o espectro farmacêutico de ação terapêutica potencial do PEMAPA é muito maior do que tem aí, e a toxicologia comparada ela é infinitamente menos tóxica. Para vocês terem uma ideia, para produzir algum efeito tóxico no animal, tem que ser dado uma dosagem cerca de 300 vezes superior à dosagem terapêutica. Em termos considerado eficácia e efeitos colaterais, o PEMAPA é superior. Eu sou suspeito para dizer isso, mas esses resultados estão sendo publicados, tanto que nós estamos entrando com isso, vamos entrar perante a Anvisa e perante a FDA. Na parte de leishmaniose está sendo publicado agora, é uma pesquisa clínica oficial, autorizada pelo Ministério da Agricultura, e revelou esse efeito todo. Agora, se nós vamos liberar patente de graça para o SUS, como é que funciona isso? Na verdade, nós não liberamos, nosso foco é o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que atende todos os brasileiros. Como é que funciona isso? Para dar um exemplo prático. Se o governo brasileiro resolve que acha que é interessante investir no PEMAPA após algum protocolo clínico revelar eficácia, ele faz uma proposta para a Farma Brasil de produção do PEMAPA. Se for para a saúde pública, a gente, desde que haja um interesse concreto de que ele venha a ser produzido e aplicado, e claro, terá que ser usado também de graça na rede pública, eu não vejo qual é o motivo. Essa é a razão, inclusive, da gente existir. Não vejo nada demais, inclusive, é para isso que nós adotamos um modelo de fonte aberta. E não tem nada a ver que o Brasil é uma potência econômica, tem que ficar uma coisa muito clara. A gente aplica, como eu já disse, nossos medicamentos é patenteado. A regra é muito simples, se você vai produzir o PEMAPA para usar na saúde pública, então você vai produzir o PEMAPA para dar de graça. Estou dando um exemplo, não estou dizendo que ele vai ser produzido. Então, nesse caso, a gente libera a patente. Se o PEMAPA for utilizado por uma indústria farmacêutica que vai vender lá fora, vamos supor, para tratar herpes, não temos por que liberar a patente para a indústria. Obviamente, nós temos até por nossa razão social, para nosso estatuto de ONG, sem fim lucrativo, usar o dinheiro para usar outras pesquisas. Não há problema algum, mesmo o Brasil sendo uma potência econômica. Que bom, nós somos uma potência econômica, mas ainda a gente tem muito chão pela frente, sabe? O SUS é uma conquista de todos os brasileiros, mas ainda não está completo. Pelo menos ainda falta muita coisa. E eu acho que a gente pode dar a nossa contribuição, principalmente até como exemplo de que é possível fazer isso. Tem gente muito boa dentro dos institutos oficiais. Falta união, falta coordenação, e nisso o Ministério da Saúde e o Ministério da Ciência e Tecnologia jogam um papel fundamental. Agora, vamos aguardar daqui para frente o desenvolvimento disso aqui. Aqui temos mais perguntas. Aqui espero ter respondido sua pergunta. Muito obrigado pela pergunta, foi muito oportuna. Pergunta do Nicolas, do Natal. Iseu, você conhece a experiência do Instituto de Neurociência de Natal? Como você avalia essa experiência? Acredita que existem pontos de convergência com o trabalho da Farma Brasil? Poderiam se beneficiar de trocas mútuas de experiência? Nós conhecemos, como todos os brasileiros se conhecem, e deve se orgulhar do Instituto de Neurociência de Natal, do seu professor Nicoleles, um exemplo fantástico de pesquisador mundialmente conhecida. Não tem nem o que dizer, nós devemos nos orgulhar disso. Ele também é uma pessoa que lutou por décadas pelo que acreditava. Tanto que seu instituto é hoje uma realidade incontestável, então mostrando que a ciência brasileira não fica a dever a ninguém. Aliás, eu acho que ela é superior, porque, por exemplo, no Instituto de Natal, uma pessoa lutou por décadas sozinha, sem dinheiro, sem nada. E hoje tem apoio, claro, mas é que tem. Então, acho que não tem nem o que dizer, tem que aplaudir. Eu acho que existe pontos de convergência na medida que tanto o pessoal do Neurociência de Natal como a Farma Brasil trabalha para o desenvolvimento do Brasil. Agora, claro que nós poderíamos nos beneficiar de trocas mútuas de experiência, porque essa é a ciência. A ciência, na verdade, ela evolui, ela é um conhecimento social, ela não é a obra de alguns indivíduos geniais. Claro que existem
existem os gênios que de repente iluminam tudo, como Galileu, como Newton, como Fleming, mas isso aí não é a maneira, hoje em dia ela é muito mais esforço de redes e tal como forma o Brasil, e claro que a gente poderia se beneficiar da troca mútua de experiência. Eu nunca tive o prazer de conversar pessoalmente com o pessoal da rede de neurociência, mas se tiver oportunidade, eu teria o maior prazer em trocar experiências e fazer e tentar pensar alguma coisa em conjunto. Obrigado pela pergunta, vou passar a próxima, que tem várias experiências. Pergunta de Felipe Reck, de Campinas. Vocês têm conversado com o Ministério da Saúde sobre a produção do PEMAPA? Essa articulação já existe? O PEMAPA, são várias perguntas. O PEMAPA já pode ser usado em uso corrente para toda a população necessitada? Vou responder do fim para o começo. Ainda não, porque o PEMAPA está se aproximando do que se chama a parte de ensaios clínicos. Nós já fizemos da parte da bancada até todos os testes de toxicologia seguindo o padrão da FDA, que aliás é o mesmo exigido pelas autoridades brasileiras, no caso a Anvisa. A Anvisa não fica nada a dever à FDA em capacidade de análise de fármacos, muito pelo contrário. Exatamente, a legislação é uma só, os testes de segurança são uma só. Então é que nós estamos chegando na fase de juntar tudo que nós temos e entrar com pedido de testes em seres humanos. E como é que isso é feito? Você inicialmente entra com o que você tem e esses ensaios são analisados. Vou dar um exemplo no caso Anvisa, tá? Se ela achar adequado, ela sinaliza dando autorização para fazer um pequeno número de pacientes, sempre voluntários, naquela doença-alvo que você vai estar escolhendo. Por exemplo, câncer ou tuberculose. Se o efeito do medicamento não revelar nenhum efeito colateral impeditivo, ou seja, no balanço entre custo-benefício, o benefício esperado é melhor do que deixar a doença seguir o seu livre curso, o produto avança para uso em grupos maiores de pacientes, que é chamado fase 1, fase 2, fase 3, e eventualmente vem a público, ou pela rede pública, ou ele é vendido por laboratórios. Estou dando exemplo genérico de uma vida do medicamento. Como é que ele passa de molécula, chamado produto candidato, a medicamento, exatamente por aí, tá? Na verdade, nós não temos conversado com o Ministério da Saúde sobre a produção do PEMAPA, porque nem é por aí. Cabe ao Ministério da Saúde analisar o que é que entra na Anvisa a nível de que isso aí está adequado para seguir em frente ensaios no Brasil. A gente acha que à medida que os ensaios do PEMAPA no Brasil ou no exterior avancem, essa articulação passa a existir. Na nossa homepage, até falando por aqui, está aberto. O que é que nós queremos fazer? Nós queremos seguir com o PEMAPA para que ele seja um medicamento licenciado e uso pela população brasileira em uma outra modalidade terapêutica. Quem vai definir isso são os ensaios clínicos, que em última análise vão dizer para que é que serve um medicamento ou não, quais são as doenças, quais são os grupos populacionais que eles são mais indicados, tá certo? E no caso, então ele está entrando, é um produto em pipeline que já está saindo para entrar em ensaio clínico. Com tudo que nós temos, as experiências em várias espécies de animais que começaram com camundongos, passando por ratos, por coelhos, por macacos e finalmente em cães portadores de leishmaniose, é muito difícil que o PEMAPA, tendo efeitos em tantas populações de espécies diferentes, não vá apresentar efeito em humanos. Mas isso só pode ser avaliado mediante ensaio clínico, tá? Então ele não pode ser usado. A articulação com o Ministério passa a existir no momento que a gente entra com a documentação do PEMAPA, solicitando junto com alguma instituição credenciada, que tem que passar antes pela ética, para uma eventual autorização para ensaios clínicos no Brasil em alguma modalidade. E claro, que em se materializando os programas do governo brasileiro, estou mencionando aí a REDFAC, que é o que tem conhecimento, que está sendo dito, que está sendo o Ministério, pelo pessoal deles da Ciência e Tecnologia, vai dar prioridade para apoiar fármacos vocacionados do SUS. Imediatamente, até agora ela está sendo montada, pelo que se sabe, mas ainda não está aberta para propostas, a Pharma Brasil fará questão de colocar a proposta de avançar com o PEMAPA
para agilizar isso dentro do Brasil. Nós temos competência, nós temos conhecimento dominado do medicamento e, mais importante, nós temos a propriedade e o conhecimento de como é que se faz esse medicamento. Entendeu? Isso é o mais importante. E, claro, temos a vontade de que ele chegue a ser usado pelo SUS. Então, havendo as condições necessárias, nós conversamos a qualquer tempo com o Ministério e estamos aguardando maiores desdobramentos dos programas que estão sendo gestados por aí para apoiar precisamente inovação no setor farmacêutico ou em setor de pesquisa para a universidade, para indústrias voltadas ao SUS. Então, à medida que isso ocorrer, a Pharma Brasilis vai procurá-los e vamos conversar e vamos ver como é que isso pode evoluir. Mas isso, no momento, é prematuro. Nós temos que esperar que isso aconteça. Está esperando ter respondido a sua pergunta. Iseu, pergunta do Francisco Bruno de João Pessoa, na Paraíba. Iseu, por que esse modelo não é empregado no Instituto de Pesquisa no Brasil? Parece que poderia ser uma boa alternativa, principalmente nas universidades públicas. Sabe? Olha, não cabe a nós, da Pharma Brasilis, saber por que não é ou não é usado. As universidades brasileiras já trabalham em redes, por exemplo. A Pharma Brasilis se conecta, nossos pesquisadores estão disseminados pelas grandes universidades brasileiras. A Pharma Brasilis, por exemplo, é membro da rede brasileira de nanotecnologia. Tá? Agora, por que esse modelo não é mais empregado nas universidades? Eu não sei responder essa pergunta. Me parece que é um bom modelo. Tá? Nós chegamos onde chegamos. Agora, a universidade pode montar modelos pontuais ou forças-tarefa. Isso é uma coisa a se pensar. Convidados, nós conversamos sobre o modelo. Agora, cabe à universidade brasileira, pelos seus institutos de pesquisa, pelo seu pessoal mais antenado, aí, ligado com a realidade da necessidade da população, pensar modelos alternativos. Na verdade, a Pharma Brasilis, ela se antecipou. No Brasil não existe nenhum modelo semelhante. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem a TB Alliance, que desenvolve medicamentos contra a tuberculose, que agrega universidades, centros de pesquisa, empresas, pesquisadores e a Stop TB Partnership, que o Brasil faz parte, nós somos membros dessas parcerias internacionais, tá certo? Isso existe, isso já existe. Inclusive a Pharma Brasilis é pioneira. Hoje em dia nós somos estudados no exterior de como é que numa realidade brasileira grupos de pesquisas conseguiram se articular de maneira independente e ultrapassar o gap, ou seja, o vazio que existia entre a pesquisa pura nas universidades e uma pesquisa aplicada e chegando em escala final para as necessidades da população. Agora, cabe às universidades e cabe a vocês, enquanto estudantes e participantes dos órgãos consultivos das universidades, levantar a questão. Sabe? O modelo está aí, não é nosso, inclusive. Tá? Tem outros exemplos no mundo, porque ninguém aguenta mais bancar, boa parte, até os países desenvolvidos, não aguentam mais fazer frente aos custos de desenvolvimento de medicamentos. Então, modelos de fonte aberta ou semi-aberta, depende, cada país adota o que melhor entende, estão direcionados, existem, estão colocados. Cabe às universidades colocar essa questão para debate nos seus conselhos acadêmicos. Não sei por que não usa, sabe? Espero ter respondido a sua pergunta. Obrigado, ela é muito interessante. É uma coisa a voltar a se debater. Tá certo? Então é isso, sabe? Nós vamos já avançar para nossas considerações finais. Eu lembro mais uma vez a vocês que o nosso site está há muitos anos no ar já. Quem quiser conhecer mais está lá. Permanentemente nós atualizamos o site. Tudo que entra do PEMAPA e de outros medicamentos, na medida, rapidamente ele é colocado no ar, nenhuma informação é guardada, a obrigação de cada pesquisador é dar o retorno para a sociedade do seu dinheiro, do seu imposto, do que ele está fazendo na universidade, isso a Pharma Brasilis tem orgulho de fazer. O modelo, espero ter respondido a pergunta, que se é possível fazer medicamentos direcionados à necessidade brasileira e de uma forma aberta. Definitivamente sim, não é o que estou dizendo, a nossa experiência prova isso. Então eu agradeço a vocês pelo espaço, ao pessoal do Blog da Saúde. Nós temos muito prazer em estar aqui com vocês. E nós estamos abertos a responder dúvidas, inclusive pessoalmente, podemos ser contatados pela nossa homepage. Vou dizer mais uma vez, www.pharmabrasilis.org.br. Obrigado a todos e uma boa noite. A última pergunta, Elisângela Gonçalves, quais são as novidades da Pharma Brasilis? As novidades eu contei, nós vamos entrar
entrando com pedido de liberação, a convite, inclusive, de alguns setores dos Estados Unidos, dentro da FDA, e nós estamos nos preparando para pedir autorização na Anvisa, com alguns parceiros de universidade que nós estamos articulando, para entrar com ensaios clínicos no Brasil. Nós temos algumas moléculas que estão sendo desenvolvidas também para câncer, e brevemente estará no nosso site. Obrigado. Boa noite.